Nesse episódio eu vou te mostrar o projeto que você vai fazer para construir sua casa, mas que pode extrapolar o orçamento para poder construir. E está começando mais um episódio do programa o Mapa Correto para Construir a Sua Casa. Eu me chamo Geraldino Souza, sou engenheiro civil, estou aqui com Larissa. Vou estar aqui fazendo as perguntas para que o Geraldino possa responder para a gente. Pronto, Larissa é minha irmã, trabalha comigo já há alguns anos. E nesse programa aqui ela vai fazer algumas perguntas para que eu possa ir respondendo em relação a determinados temas, ok? Mas são temas voltados para pessoas que querem construir a sua casa, mas não têm total clareza sobre a jornada, ok? O tema desse episódio, ele é sobre projeto estrutural. É o projeto do esqueleto da casa, da estrutura da casa, tá bom? Então Larissa vai começar aqui com as perguntas para que eu possa começar a responder. Bora lá para a primeira pergunta. Fala um pouquinho para a gente, Geraldino, sobre o que é esse tema. Bom, o projeto estrutural, como eu já dei aqui um spoiler, é o projeto da estrutura da casa, do esqueleto, onde o projetista ele vai calcular o tamanho dos pilares, quanto de aço vai precisar, a base da casa para saber em que profundidade vai ficar a base, né, que é a fundação, o tipo de laje que vai ser utilizado, o tamanho das vigas, tamanho, altura, largura e por aí vai. É basicamente disso que se trata o projeto estrutural. As pessoas confundem sobre o que significa esse tema? Na verdade, talvez não exista uma confusão sobre o projeto estrutural, porque se a pessoa for pesquisar no Google, no YouTube, ela vai conseguir ver o que é. O que acontece muito é as pessoas acreditarem que elas podem começar a construir sem esse projeto, simplesmente com o que o mestre de obras sabe, de acordo com a experiência dele, coisa e tal. Mas eu vejo isso acontecendo, na verdade, só em casas de baixo padrão. Se tu for, por exemplo, em algum condomínio, ou até uma casa relativamente grande, condomínio principalmente, você não vê ninguém construir sem projeto estrutural. Porque eu tenho percebido que as pessoas já têm começado a entender isso. Elas têm aprendido bastante sobre o processo, né, a jornada. Então, confusão eu não vejo muito não, eu vejo mais essa questão da pessoa acreditar que ela pode fazer diretamente com a experiência do mestre de obras, o que eu acho muito perigoso. Sim. Porque, por exemplo, eu posso ter construído, 100 casas, mas eu e os outros engenheiros também que eu conheço não fazem nenhuma construção sem um projeto estrutural. E muitos mestres de obras também. Eu acredito que se um mestre de obras aceitar fazer isso, é porque ele está precisando do trabalho. Ele fala, se eu falar que precisa de projeto estrutural, talvez esses meus possíveis clientes vão desistir. Então, vamos levar. Então, basicamente isso que acontece. Entendi. E quais tipos de estruturas existem? Para casa, se a gente for... Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Concreto armado, que são os pilares, as vigas, a laje, tem laje maciça, que é a laje toda de concreto e armada. Tem aquelas lajes com as pessoas chamam de treliças, que são as vigotas, que chamam de treliça. Tem essas lajes também. Tem laje nervurada, que é para poder, se a pessoa não quiser, ela quiser ter um vão muito grande na casa. Sim. Ele quer ter uma sala que não vai ter nenhum pilar no meio, a sala é gigantesca. E, se for passar uma viga, a viga vai ficar muito alta, vai ficar grandona, o que iria atrapalhar com a questão do forro, não cabe ali daquela viga. Então precisa usar uma laje nervurada para poder atender esse vão. Não sei se você já viu, deixa eu ver se eu encontro um exemplo. É como se fosse uma grelha. Sim. Uma grelha. A gente vê normalmente na escada de fábrica, tem aquelas grelhas cheias de dentinho assim. Sim. Pronto, essa laje temporada é como se fosse aquela grelha. Legal. E basicamente é isso. Existe também algumas outras estruturas, alvenaria estrutural, que é apenas bloco, não tem nenhum pilar por ali, não tem viga, a laje normalmente é apoiada em cima dos próprios blocos, mas são blocos específicos.
Eu ia Tipo, perguntar se isso funciona. não, funciona, mas são blocos específicos, eles têm uma resistência muito grande. E um cuidado que deve ter com isso é que você não pode comprar esse tipo de bloco com qualquer pessoa que faz bloco comum. Bloco comum é tranquilo de se fazer. Eu prefiro comprar de empresa certificada do que, porque tem muita gente que faz no quintal de casa e vende mais barato, mas não tem controle de qualidade nenhum. O cara pega, vê lá a receita do bolo, faz e vende. E já aconteceu numa obra que eu estava acompanhando, a gente comprar esses blocos, né, para ver como é que era, e o bloco quebrar facilmente. Então, eu oriento comprar só em empresa certificada. E o bloco estrutural deve ter mais cuidado ainda, porque tem que garantir que vai ter aquela resistência. Não é você pegar o bloco, bater o martelo, não, o bloco é bom, não é isso. Existem testes de resistência mesmo, com prensa, dentro dessas fábricas, para poder definir e dizer qual é a resistência daquele bloco ali, entendeu? Entendi. Aí vem outras estruturas de madeira, de steel frame, que é que ela é de gesso acartonado por fora, aí tem estrutura metálica por dentro de toda a parede, por aí vai. Que infelizmente aqui no Brasil não está tão aceito ainda. Essa de ferro? Isso. Tem estrutura metálica também, mas a mais convencional, a mais aceita ainda aqui no Brasil, infelizmente, é de concreto armado. É o arcaico. Eu acredito que ele é muito arcaico. Mas são essas as estruturas que existem hoje. Entendi. Geraldino, por que é importante saber avaliar o trabalho de um projetista? Sendo bem objetivo, sendo bem objetivo, baseado numa história real, que já aconteceu, você evita gastar R$150 mil numa estrutura que ela realmente custa R$100 mil, ou seja, 50 mil de prejuízo. É bastante. E, por exemplo, cara, é basicamente isso, é você não tomar prejuízo só na estrutura, porque quando a gente fala assim, vai gastar R$50 mil só na estrutura. Só que você gasta 50 mil a mais na estrutura, aí você, por pensar desse jeito, você acaba gastando mais também em outra coisa. Quando você vai ver, você vai gastar R$100 mil a mais numa obra sem necessidade nenhuma. Entendeu? Entendi. Então, basicamente, a necessidade de saber avaliar é justamente por isso, para você não tomar prejuízo. Porque por mais que a pessoa fale assim, e eu vou falar nisso um pouquinho mais pra frente, só a gente seguir essa sequência aqui do vídeo, tem pessoas que falam assim, eu quero fazer logo uma construtora porque eu não quero ter preocupação com nada. Eu concordo. Sim. Eu concordo. Mas eu também concordo que você precisa ter o conhecimento mínimo de algumas coisas. É a mesma coisa, tipo, se você vai fazer uma viagem de navio, você tem que saber uns conhecimentos mínimos para caso o bicho naufrague lá, como é que você vai para não morrer, né? Até chegar ao socorro. Você vai colocar seu filho numa escola, você pode dizer assim, eu vou deixar lá, eu não quero ter preocupação. Eu quero uma escola que vai resolver tudo por mim. Eu concordo, perfeito. Mas você tem que saber o mínimo possível para você fazer algumas perguntas para o seu filho, para saber se a escola está sendo boa ou não, para ver se ele não está sendo maltratado ou não, para ver se ele está evoluindo ou não. Então assim, para tudo na vida, eu acredito que você não pode colocar sua confiança 100% em outras pessoas. Eu acredito que você tem que ter o conhecimento mínimo possível. E uma das coisas que me motivaram a estar fazendo esses vídeos aqui é justamente por ver essa necessidade das pessoas. Entende? Eu estava conversando com uma arquiteta mesmo, que ela falou assim, Geraldino, eu acho legal, muito legal mesmo, esse seu trabalho, essa sua preocupação, mas o pessoal de alto padrão, eles não veem tanta necessidade disso. Eu falei, mas não são eles que eu estou procurando ajudar. Porque ela falou assim, o cara de alto padrão vai dizer assim, faça minha casa, projete minha casa aí, vou falar com a arquiteta, projete minha casa aí, independente de quanto vai dar. Sei lá, a casa pode dar 3 milhões ou pode dar 5 milhões, para ele não fazer diferença nenhuma. Entendeu? Entendi. Então assim, possa ser que pessoas com esse pensamento, com esse poder aquisitivo, talvez não vejam tanta relevância nisso que eu estou passando. Só que as outras pessoas que eles falam, eu tenho um valor fixo para gastar, não posso passar disso. Tipo, eu tenho 1 milhão para gastar,
Não posso passar disso. Tá bom, você chega lá a 1.200.000, tá ok, mas não pode passar disso. Tipo, eu tenho 1 milhão, mas pode passar um pouquinho, que é 1.200.000. Então faça aí se baseando em R$ 1 milhão. Ou a pessoa que tem 200 mil, a pessoa que tem 500 mil, ela tem uma margenzinha para poder ter uma margem de segurança. Sim. Entendeu? É tanto que todas as consultorias, as assessorias que eu faço hoje, eu sempre falo com o cliente, você quer que eu faça aqui baseado, se a pessoa tem 500 mil, você quer que eu faça aqui baseado em 500 mil, sabendo que pode aumentar um pouquinho, mas também pode ser um pouquinho mais barato, ou você quer que eu faça baseado em 450 mil, sabendo que a gente pode chegar a 500. A grande maioria não quer correr risco, eles falam, nós não temos mais de onde tirar. Ou às vezes a pessoa tem 500 mil reais e ela vai construir com aquilo ali, ou às vezes ela tem o crédito do banco para construir a casa financiada. Geraldino, nós não temos mais de onde tirar, então nosso limite é 500 mil. Então faça aí em torno de 400 mil, 450 mil, porque se quando a gente for fazer a planilha orçamentária e ver que bateu 500 mil, beleza, tá dentro. Porque não pode a gente fazer, e óbvio, isso eu sempre oriento todo mundo a fazer isso, inclusive eu estou orientando agora a sempre ficar dentro dessa margem, sabe? Se a pessoa tem esses 500 mil, ela sempre fazer uma casa que tem uma estimativa de 450, 420, entendeu? A gente tem margem para caso eles falam, poxa, eu gostei demais da casa, mas eu queria colocar mais isso aqui, pô, a gente está com 450 mil, a gente tem uma margem de 50 mil para poder acrescentar mais algumas coisas na casa, entende? Então por isso que eu até, não sei se eu fugi um pouco da pergunta, mas é isso que eu vejo, por isso que eu vejo a necessidade de saber avaliar. E eu vou mostrar daqui a pouco que é fácil de avaliar. Não é uma coisa que a pessoa vai ter que aprender em engenharia. Não. Existem os parâmetros que qualquer pessoa leiga que não entende nada de engenharia, de construção, vai saber avaliar. Então, é isso. Isso que eu vejo a necessidade de análise, de saber analisar. Pronto. Por que não fazer com o mais barato? Por que não fazer o projeto estrutural com o mais barato? Bom, é como eu acabei de falar, é o mesmo motivo de você saber avaliar. Porque o que acontece muito hoje, de 2015 para cá, o mercado da construção, o mercado de trabalho para os engenheiros civis ficou muito ruim mesmo. Então eu vi vários colegas meus, até inclusive a gente teve que se aventurar em vários outros ramos para poder conseguir trabalhar. Eu vi colega meu que estava fazendo reforma, estava para fazer reforma, começou, pegava tipo manutenção hoteleira, manutenção de prédio e por aí vai. Então as pessoas, os engenheiros, eles precisaram encontrar alguma forma de ganhar dinheiro, alguma forma de ter o sustento, de ter a renda dele ali. E uma das coisas que, tipo assim, o sonho de todo engenheiro era, poxa, eu quero trabalhar no Odebrecht, quero trabalhar na OAS, que são as empresas de construção civil aqui na Bahia, as construtoras grandes, né? Até a própria MRV, Tenda, que são construtoras para a galera de público B, mais ou menos. Sim. E ainda assim, tinha um salário relativamente bom para a categoria e tal, então as pessoas queriam isso. Só que com essa crise, começou a dar problema, começou a não ter mais vagas. Então você viu muito engenheiro formando e sem trabalho. Tanto que até um ano atrás, eu não sei agora que eu não estou pegando mais Uber, mas era muito comum eu pegar um Uber e o cara ser engenheiro civil. Então, quando essa galera começou a sair da faculdade e não tinha emprego, eles começaram a migrar para o ramo de projetos. Entendeu? Entendi. Só que um grande problema que existe o cara faz um curso ali do software que calcula a estrutura da casa e por ele não ter tanta experiência, por ele não ser especialista naquilo, nesse ramo, né, nessa disciplina que é estrutura, Sim. que é engenharia estrutural, que é uma pós-graduação do engenheiro civil, e por eles não fazerem isso, acaba que eles jogam as informações no programa, o programa acaba extraindo uma estrutura
robusta, elas tragam uma estrutura robusta para que o engenheiro especialista vá lá e lapide, para enxugar, para cortar custo, para ver, poxa, nessa parte aqui, obviamente a gente sabe que o programa colocou aí por margem de segurança. Porque, por exemplo, se o engenheiro errar, pode acontecer do engenheiro errar também, e mesmo que saia do programa, não, tipo assim, tá fora da norma e dá problema na obra, aparece trinca, rachadura. Mas eu vou trazer aqui para ficar mais fácil de entender. O cara coloca lá no programa, ele deixa a margem de segurança alta lá, então só uma estrutura muito robusta, uma estrutura, vamos dizer assim, muito cara, sem necessidade nenhuma. Por quê? Porque esse engenheiro vai ficar com medo de tentar modificar alguma coisa e dar problema na obra, entendeu? Sim. E ele não ter o que é caçado, não ser processado e por aí vai. Só que quando acontece isso, meu amigo, é um custo absurdo. É como eu falei, é da magnitude de uma estrutura que você gastaria 100 mil reais, tu gastar 150. Entendeu? Entendi. Uma estrutura que você gastaria 200 mil, você vai gastar 260, 270. Entendeu? Eu vou dar um exemplo de uma obra vizinha a uma que eu estava acompanhando, que eu até anotei aqui, que é o seguinte, não vou dar o nome para também não expor a pessoa. Sim. Mas na obra que eu estava administrando, a gente gastou em torno de entre 40 e 45 mil reais de aço para a estrutura da casa toda. E como esse cara era vizinho, era bem próximo, eu comecei a ver a estrutura dele subindo e eu achei um negócio muito exagerado. Eu fui lá conversar com ele e tal, eu falei, e aí, o que foi que aconteceu, velho? Isso era o próprio dono da casa, não era engenheiro, era o próprio dono da casa. E eu percebi que ele era um cara que ele gostava de tomar a frente de tudo, de contratar os projetistas, de não deixar faltar material na obra, então ele estava sempre ali pronto para poder resolver. E uma coisa que eu percebi é que ele associava coisas caras a coisas boas. Tipo, esse aqui é mais caro, então esse aqui é melhor. Ele não falou isso pra mim especificamente, tipo, diretamente, mas eu comecei a perceber, porque todo o material que ele comprava era mais caro, todo o revestimento que ele cobrava era mais caro. Era, tipo, a casa dele foi, se eu estava construindo uma casa de médio para alto padrão, ele estava construindo um altíssimo padrão pela região ali, entendeu? Então foi algo bem caprichado mesmo, na questão de custos. E aí, eu perguntei a ele, por que sua estrutura está tão robusta assim, rapaz? Tipo, eu mostrei para ele um pilar que eu estava fazendo, no pilar que eu usei, sei lá, acho que foram 6 ou foram 8 ferros, eu não lembro agora, que era um pilar isolado, sozinho, ele tinha que pegar uma carga muito grande e tal. E um pilar bem parecido, eu coloquei, tipo, não dá para explicar aqui essa questão técnica, mas, tipo assim, eu usei 8 ferros de uma espessura, e no meio era um pilar bem parecido, porque a estrutura da casa era muito semelhante. O tamanho da casa era tudo muito semelhante, porque o condomínio ele tem terrenos com tamanho padrão, então a taxa de ocupação do solo ali pela prefeitura e pelo condomínio é padrão, então não tem como fugir muito do tamanho das casas, então era bem semelhante à estrutura. E na casa, que eu gastei 40 mil, 45 mil, ele gastou 70 só de aço. Isso sem a gente falar de forma, sem falar de concreto. Então esse pilar que estava subindo, onde eu usei 8 ferros, por exemplo, de uma espessura, ele gastou, sei lá, 16 ferros de uma espessura 2 vezes mais grossa. Caramba. Aí eu falei pra ele, eu não entendi, cara. Aí ele, velho, ele foi Geraldino e eu contratei o projetista mais caro. O valor do projeto dele, sei lá, ele falou que achou projetos lá de 3 mil, 3.500, 4 mil reais, e ele contratou o cara lá, se não me engano, era 6 mil reais. Eu contratei mais caro, porque o cara é mais experiente, mais conhecido e tal. Eu falei, nossa, velho, a gente pensa que vai contratar alguém que foi indicado e relativamente melhor, e só depois você descobre que não é. Entende? Entendi. Então, não só a questão de
não só a questão de não fazer com o mais barato, não fazer com o menos experiente, com o inexperiente. Por isso que você precisa saber avaliar. Porque antes de você contratar o cara, você sabe se a sua estrutura vai bater, vai acontecer isso, de você gastar 70 mil reais em aço, entendeu? Ou você gastar muito mais dinheiro em concreto. Então, é basicamente isso. Entendi. Me diga uma coisa, como você chegou nessa conclusão desse exemplo que você deu? Bom, ele foi essa conclusão surgiu através dos exemplos, né? Ele foi só um exemplo. Então, por exemplo, eu cheguei nessa conclusão de que é importante você saber avaliar, primeiro por essa história que eu acabei de contar, e teve um outro caso. Pronto, chegou no momento em que eu não estava conseguindo pegar obra nenhuma para poder construir. Sim. E eu falava com as pessoas, olha, eu só posso daqui 4 meses, daqui 5, 6 meses, a depender de quando a pessoa me procurava. E aí a pessoa, Geraldino, tranquilo, infelizmente a gente não vai ter como esperar, que a gente já tem que sair do lugar que a gente está morando, tal, não sei o quê. Você pode emprestar uma consultoria? Eu falei, posso. Aí começou a surgir pessoas me procurando para dar consultoria. E nessas consultorias foi que eu comecei a ver o que estava acontecendo. Teve um outro caso mesmo, que a pessoa já está construindo, na verdade, uma casa na praia. Eles começaram uns meses atrás. E quando eu prestei a consultoria para eles, porque primeiro eles falaram assim, Geraldino, quanto é que você me cobra para poder construir essa casa? Quando eu olhei só a fundação da casa, eu falei, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Primeiro, eu não tenho como construir nada agora, só consigo daqui 6 meses, mais ou menos. Mas se vocês não puderem esperar, eu entendo, tudo bem. Só que, independente de com quem vocês vão construir, refaça esse projeto estrutural. Pô, Geraldino, mas eu já paguei, eu vou perder esse dinheiro. Eu falei, olha, é melhor você perder esse dinheiro e foi só na fundação. A fundação não é algo que você gasta um absurdo de dinheiro, entendeu? Digamos que você vai gastar lá de 4 a 8% do custo da obra. E aí quando eu vi, eu falei, rapaz, isso aqui tá um absurdo. Tá um absurdo. Se eu, sendo vocês, eu faria um novo projeto. Porque o que vocês vão gastar na fundação aqui, eu não tenho nem como dizer agora, mas eu acredito que vocês vão gastar muito dinheiro. E aí eu peguei e fiz essa consultoria para eles, surgiu essa necessidade da consultoria. Quando eu fui fazer a consultoria, eu comecei a avaliar outros projetos que eu já tinha coletado, né, das obras que eu fiz, e de projetos da época que eu fazia projeto lá atrás. E eu comecei a comparar. Rapaz, tinha, acho que era 60% a mais de aço. Eu sei que no final, só da fundação, tudo bem, a casa era uma casa de 600 metros quadrados, ia ser uma casa em areia, na beira da praia, a casa estava girando em torno de 1.300.000 para construir. Só que só na fundação, só por eles, eu peguei o orientei, acho que eles pagaram 6 mil reais para poder refazer o projeto estrutural. E eu peguei e fiz um comparativo para eles. Eu peguei o quantitativo de aço, de concreto, de forma, para poder fazer essa fundação do projeto antigo e comparei com o projeto novo. Nessa brincadeira, houve só na fundação, não estou falando ainda da estrutura não, só a base, que as pessoas chamam de alicerce. Só nessa etapa teve uma economia de 27 mil reais. Caramba. 27 mil reais é um dinheirinho, né? Então, por isso que foi aí que eu cheguei nessa conclusão, de que as pessoas precisam saber avaliar. E é simples de se avaliar. Com isso que eu vou ensinar, foi o que eu usei também para poder avaliar esse caso específico. Entendeu? Entendi. Geraldino, onde você vê que as pessoas mais erram na contratação de um projeto estrutural? Bom, avaliar, na verdade são 2 pontos. Primeiro é não saber como avaliar se a estrutura fica muito cara ou não. E o segundo ponto é a pessoa contratar uma construtora, onde a construtora fala assim, eu lhe dou o projeto estrutural. Eu, Geraldino, pela experiência que eu tenho, da vivência que eu tenho, eu não acredito que esse negócio funcione. Porque existe conflito de interesse. Por exemplo, normalmente a construtora, se o cara é projetista, se o cara é construtor, o cara não faz nada bem. Entendeu? Entendeu.
manusear o software, o programa, é fácil. Qualquer um pode fazer, faz um curso lá de uma semana, consegue. Eu posso dizer que o consultor pode fazer isso, entendeu? Ou, uma coisa que eu vejo muito, é porque realmente precisa de uma análise. Então, o projeto estrutural, você precisa saber analisar o básico, mas você precisa ter certeza que o projetista ele é honesto. Porque já tive situações onde eu conheci um projetista muito experiente, em que ele falou assim, se o cliente for gente boa, eu vou enxugar a estrutura para ele. Agora, se o cara for chato, eu não vou enxugar nada não, velho. O jeito que saiu, entrega para ele lá e ele se vira para pagar. Eu já escutei isso de um cara bem experiente, tinha mais de 15 anos lá de projeto, entendeu? Então, existe essas duas questões. Você contrata um inexperiente, vai ter problema, você contrata um cara que já é experiente, mas que, para mim, é desonesto. E o que pode acontecer quando você contrata uma consultora que te entrega todos os projetos, ou o cara que tem que fazer, entendeu? Sim. Ou o cara que tem que fazer, ou ele vai pagar alguém para poder fazer. Só quando ele paga alguém para poder fazer, às vezes, isso eu falo pelo que eu tenho vivenciado, não necessariamente seja a verdade, mas o cara não tem tempo para poder avaliar se o projeto está superdimensionado ou não, entendeu? Sim. E aí, pense comigo, se você me contrata para construir sua casa, eu falo, eu te dou os projetos complementares, né, que é de estrutural, hidráulica, elétrico e tal, eu falo, eu te dou esses projetos aí, só para poder você ter uma sensação de que você está ganhando alguma coisa, ok? Para facilitar a negociação. Tá. E aí, rapaz, ou eu projeto uma estrutura muito robusta, ou eu contrato alguém que vai projetar uma estrutura muito robusta, eu não tenho tempo de avaliar. Por exemplo, você acha mesmo que eu vou chegar para você e dizer que o meu projeto é errado? Quando chegar alguém lá na hora e falar assim, rapaz, esse negócio está muito robusto. Outro engenheiro, alguém, o negócio está exagerado. Você acha mesmo que o construtor que te ofereceu o projeto estrutural vai dizer que ele errou? Ele vai dizer que ele está te dando um prejuízo de 50 mil reais? Não. 60, 70 mil reais? Então, eu, Geraldino, se eu fosse construir minha casa, eu não contrataria uma empresa, uma construtora que já me entregasse esses projetos. A construtora vai me dar os projetos de graça. Não existe um projeto que custa, em média, sei lá, dependendo do porte da casa, digamos 10 mil reais. Quem vai dar 10 mil reais de graça para ninguém? Ninguém. Ele vai embutir no preço dele. Isso aí, beleza, ok, não tem problema. Mas o que, por exemplo, em qualquer tipo de licitação, a empresa que faz projeto não pode construir. Porque existe conflito de interesse. Entendeu? Entendi. O que eu recomendo de verdade é você procurar alguém que possa assessorar, possa dar uma consultoria. Por exemplo, hoje aqui em Lauro de Freitas, na Bahia onde eu atuo, eu faço isso. Por exemplo, eu conheço a pessoa, pego a pessoa lá no início, onde ela acabou de comprar um terreno, e se eu conseguir antes, melhor ainda, porque eu vou explicar, vou orientar o melhor terreno para ser comprado. Sim. Mas eu pego ela lá no início, quando ela nem contratou o arquiteto ainda, eu vou explicar para ela, olha, a gente precisa, eu vou te mostrar os arquitetos, vou te dar contato, Instagram, você vê o que você prefere. E aí eu vou avaliar junto com você as questões técnicas, a estética, a beleza, eu não vou envolver em nada, não cabe a mim. Mas eu vou te orientar na questão técnica. Por exemplo, as 4 assessorias que eu estou fazendo agora, a gente está fazendo um projeto arquitetônico. E eu já estou fazendo a estrutura do orçamento. Tipo, já estou montando um orçamento para falar, olha, tá dando mais ou menos tanto. Como eu falei, aquela questão de ficar na margem, tem 500 mil, vamos fazer com 450. Okay? Então eu já faço isso desde o início, entendeu? Sim. Ou seja, os projetos estruturais, hidráulico, elétrico e o arquiteto, não sou eu quem faço. Entendeu? São outros profissionais, e são profissionais que não tem nada a ver com a construtora. Por exemplo, essas 4 casas aí que eu estou fazendo, eu vou construir. Mas é o que eu sempre falo, né? É o meu propósito, é levar clareza e controle de toda a jornada do zero para famílias deles que vão construir. Então, por exemplo, eu entrego tudo a eles. Se quando chegar na obra, eles falarem, a gente não vai ter como construir com você, não tem problema. Pode escolher o engenheiro que você quiser, a construtora que você quiser.
Entendeu? Uhum. Porém, nessa etapa de fazer os projetos, eu tô avaliando tudo como se fosse da família, Uhum. como se a casa fosse para mim. Sim. Então eu avalio o projeto estrutural, hidráulico, elétrico, o arquiteto não toma nenhuma decisão sem me consultar para ver se cabe no orçamento, Uhum. entendeu? Sim. E por aí vai. Então, diante disso, eu digo que é interessante a pessoa, né, a família, procurar alguém de fora, que está de fora do processo. Tipo assim, como é que eu posso dizer isso? Foi um exemplo que eu dei aqui. Uhum. Eu não sei se eles conseguiriam uma construtora, não sei se a construtora tem esse tipo de serviço para poder fazer essa assessoria anterior, né? Ó, vamos fazer o projeto arquitetônico assim, dá para ir até aqui. Agora vamos escolher um estruturalista, entendeu? Não sendo da construtora, porque existe conflito de interesse, entende? Hoje, eu não trabalho como construtora, eu trabalho como assessor de famílias deles que vão construir. Uhum. E eu administro a obra delas. Obviamente eu tenho meu CNPJ, tudo certinho. E eu uso isso como uma gestora de obra, gestor de projetos de obras. Ponto. Ok? Futuramente talvez eu possa colocar minha construtora, não sei, mas não é muito intuito agora. Sim. Eu encontrei sentido na minha profissão fazendo isso. Isso para mim é maravilhoso. É maravilhoso poder estar aqui gravando conteúdo para que essas famílias que são leigas não caiam em armadilhas, não sejam prejudicadas. Uhum. Entendeu? Eu poderia ganhar muito mais dinheiro como construtora. Eu falaria, sei lá, eu pegava o projeto aqui e falava, olha, para construir essa casa aqui, eu cobro 700 mil para você. Dá muito mais dinheiro. Só que, às vezes que eu fiz isso, eu não me senti bem, porque eu falei, puxa, velho, existe uma forma deles economizarem, deles não precisarem gastar tanto na construção de uma casa, entendeu? Uma obra que seria lá 700 mil, ele pode construir por 600. Se ele seguir esse passo a passo aqui que eu conheço. Entendeu? Então, eu recuei para poder ensinar as pessoas. Porque não iria fazer sentido eu ter uma construtora que passa o preço lá, ó, meu preço é isso aqui para construir sua casa. E está tentando ensinar a jornada para eles. Eu acho que não ia ter congruência. Entendeu? Então, voltando para essa questão, eu acredito que uma das coisas que as pessoas mais erram é contratar uma construtora que já dá os projetos, todos os projetos para ele. Porque existe conflito de interesse. Entendeu? Entendi. Como foi que você descobriu isso? Basicamente, algumas obras que eu participei, que tinha esses vizinhos, eu anotei até 2 nomes aqui interessantes. Esses vizinhos, eles tinham contratado a construtora que deram para o reestrutural. Esse que eu dei o exemplo, que gastou 30 mil reais a mais, onde eu gastei 40, 45, ele gastou 70, não foi esse. Ele estava fazendo lá uma construtora, o projeto foi com outra pessoa completamente distinta, entendeu? Que eu acredito que o construtor tinha que ter analisado, né? Antes de começar a construir, para ver se não ia ter tanto custo. Sim. Mas eu vi o caso de umas 2 famílias que fez isso. Ele falou, pô, já que a construtora vai dar o projeto pra gente, é mais interessante. É interessante. Só que eu via também que estava uma estrutura relativamente robusta. E eles estavam tendo alguns probleminhas lá com a construtora, coisa e tal. Entendeu? Então, por isso que hoje eu trago essa questão de duas coisas que eu falo. É saber avaliar os custos da estrutura da casa, né, antes de contratar o projetista, e não contratar uma construtora que dá os projetos. Entendeu? E como fazer para analisar se eu não tiver conhecimento? Pronto, vamos chegar na cereja do bolo agora, que é o que acho que todo mundo está querendo saber, né? Sim. Ó, a forma mais fácil que qualquer pessoa leiga pode conseguir avaliar é o seguinte: antes de você fechar qualquer projeto estrutural, você vai pedir lá a proposta para 2, 3, 4, 5, não sei quantos você achar coerente você pedir. E aí o que você vai pedir a eles é o seguinte: projetos semelhantes ao da sua casa, para ver se ele já fez um projeto semelhante e tal. Quando ele te enviar, você vai
analisar, por exemplo, as vigas. Me mostra aqui as vigas, o tamanho das vigas e tal. Isso é relativo, talvez não seja a melhor opção. Mas uma coisa que você vai ter que avaliar é o seguinte: além de pedir um projeto estrutural, que você pedir, talvez o seu construtor, ou sei lá, o seu assessor dessa jornada, o orçamentista, você pedir a lista de materiais de construção, no caso concreto, aço, forma, desses projetos que eles fizeram que é semelhante à sua casa. Por quê? Você vai pegar lá 5 estruturalistas, 5 projetistas de estruturas. Me mande aí projetos semelhantes à minha casa que você já fez. Pronto, agora me manda aí o quantitativo de material para poder fazer uma análise aqui. Entendeu? Entendi. Então você vai conseguir ver a taxa de aço. Ele consome, no projeto daqui, consumiu X metros cúbicos de concreto por metro quadrado de casa. Esse outro aqui consumiu X quilos de aço. Passa uma moto aí. Esse outro aqui consumiu X quilos de aço por metro quadrado. É uma forma de você avaliar, mas é a forma mais fácil. Por quê? Às vezes um pode dar um pouquinho mais, porque tem uma casa cheia de balanço, tipo umas vigas lá para poder sustentar uma varanda que não tem pilar embaixo, tem só a viga. Sim. Aí sim você vai precisar conversar com o estruturalista para você poder entender. Entendeu? Então você tem que botar na balança essa questão de, poxa, essa casa aqui tem balanço. Então, normal, se ela tiver uma taxa de aço maior, porque essas coisas que ficam em balanço consomem o aço desgramado. Entendeu? Então, uma forma de avaliar, sendo leigo, é você fazendo isso, pedindo um projeto semelhante à sua casa e pedindo todo o quantitativo de material, para você fazer o comparativo. Mas e aí esse comparativo? Como é que eu sei em questões de custo, de dinheiro, de real? Isso aí você precisaria ter ter conhecimento de uma coisa que a gente chama SINAP. São os preços unitários estabelecidos pela Caixa Econômica Federal. Porque como a Caixa faz muito empreendimento, tem que fiscalizar muitas construtoras, eles têm um preço médio de mercado. Porque, tipo, se ele vê que o cara colocou acima daquilo ali, ele fala, opa, peraí, tem uma coisa de errada nisso aí. Não é bem assim não. Então, é uma forma da Caixa avaliar, e ela faz isso para todos os estados. Mas eu acredito que isso fica um pouquinho complicado para você entender. Então, faça isso, peça os projetos dos estruturalistas que você está negociando, peça o quantitativo de material e me manda uma mensagem lá no meu Instagram, @engenheirogeraldino, que eu vou te mandar uma planilha que vai ser bem simples. Você só vai pegar esses quantitativos desses estruturalistas e você vai colocar. Simples assim. Vai sair o preço em dinheiro, em real, para você poder avaliar. Então, essa é a forma mais simples. Existem algumas outras avaliações que eu faço, mas eu não vou querer que as pessoas que são leigas entendam, porque aí sim entra a parte de engenharia. Entendi. Que eu analiso algumas questões do software, eu olho se, poxa, está passando uma viga aqui, nessa situação, esse pilar não precisa estar assim, está muito robusto, entendeu? Ou esse pilar aqui tem muito aço, a gente pode modificar a geometria do pilar para poder diminuir o aço. Por quê? Vou dar só um exemplo. Se tu pega uma régua, tu aperta as duas pontas da régua, ela cria uma barriga, né? Ela cria uma barriga. Ou seja, se o pilar ele é relativamente fino e muito largo, ele fica com a geometria de uma régua. Sim. Então ele corre esse risco de fazer barriga. Então é o aço, a quantidade de aço que vai evitar que faça isso. Porém, a gente coloca pilares mais finos para poder não ficar parecendo aqueles dentes na parede e tal, não sei o quê. Só que existem algumas situações na compatibilização do projeto em que eu posso falar assim, coloca esse pilar um pouquinho mais largo para poder diminuir o custo com aço, entendeu? Então essas coisas eu entendo que não tem como a pessoa que é leiga saber, porque exige uma questão maior da engenharia em si, questão mais científica. Então é basicamente isso, e a gente está aqui encerrando esse episódio do programa O Mapa Correto para Construir a Sua Casa. O intuito desse programa aqui é te trazer informações para que você surpreenda os mestres de obras, construtoras, engenheiros, arquitetos que vão participar da construção de sua casa. Então, até o próximo vídeo e deixe seu like, deixe aqui no comentário se você tem alguma dúvida, se você quer sugerir alguma coisa, e se tu ainda não é inscrito,
se inscreva no canal, pedi para fazer tudo de uma vez só, né? Cometi esse erro, era para ter feito antes. Mas enfim, esse é o propósito desse canal e espero que realmente tenha ajudado.